Bom, aqui a gente vai estar falando sobre, continuando, né, dentro da nossa plataforma do nosso refrigerador Midea Inverter, um refrigerador de 4 portas. Então aqui a gente vai estar trazendo para vocês a tabela de erros do aparelho, né? Lembrando que é um aparelho com alguns sensores. Essa tabela a gente pegou uma referência de outro equipamento, pois esse equipamento da nossa plataforma ainda não contém boletim técnico, mas a gente conseguiu informações precisas que essa tabela vai servir para erros, né, até a numeração E7. Daí para frente o equipamento não tem esse sensor de umidade, que a gente também vai falar dele, né? Então a gente vai começar pelo erro E1, que seria o mais tradicional nesse equipamento devido a fio rompido dentro do gabinete, né? Então a gente teve a nossa aula prática aí mostrando como refazer esse chicote, né, deixar ele bem feito de uma forma que não venha mais estragar, e o fio do sensor, né, que acaba danificando lá dentro, que é os dois fios azuis que saem do gabinete, e depois do conector para frente ele se transforma em dois fios brancos. E na maioria das vezes o que você vai se deparar é esse erro aqui, E1, ó, né? Esse erro E1, ele vai estar presente a hora que você chegar no equipamento, ou vai ter um bloqueio de gelo porque o fio do ventilador quebrou também. Aí não acusa erro, mas na hora que fazer o reparo no equipamento trocando o chicote, vai dar para entender qual fio quebrou. O E1 vai ser para o sensor, e se for o ventilador não vai ter, né? Que é falha no sensor do compartimento do refrigerador, a parte superior do equipamento. Agora a gente vai para o E2, né, que seria falha no sensor do compartimento do freezer. Isso aqui é o sensor ambiente do meu freezer. Lembrando que esse equipamento tem sensores de 2.05 ohms, bem parecido com o Philco, né? Na verdade, a mesma resistência ohmica, então já pode pensar em possíveis adaptação, sensores do tipo NTC, quanto Philco quanto Midea, né? Então já dá para ter alguma, às vezes numa situação crítica onde não tem um, pode às vezes conseguir o outro com mais facilidade, né? Então Philco, a gente tem aí o nosso parceiro Lucas da LL Assistência Técnica Atibaia, onde vai estar fornecendo materiais para vocês aí. E o E4, né, que é falha no sensor de degelo do compartimento do refrigerador. Sensor de degelo, né? Tem um sensor de degelo no evaporador, porém, o que acontece? É um equipamento que não tem resistência elétrica no evaporador do refrigerador, né? Lembrando que esse sensor aqui é o ambiente, né? Ele faz também gerar bloqueio no evaporador quando ele se danifica. Mas voltando aqui para o E4, né? Falha no sensor de degelo do compartimento do refrigerador. Esse é um sensor que também vai ser sensores difíceis de dar problemas inicialmente. Porém, em potencial, os que dariam problema mais rápido seria os sensores de degelo, quanto degelo do freezer, quanto degelo do refrigerador. Eles sofrem mais, né, porque eles estão sempre a temperaturas muito extremas fixado no evaporador, né? Então esse aqui é um erro. E o E5, falha no sensor de degelo do compartimento do freezer, né? A probabilidade desses equipamentos daqui a um tempo estar dando esse problema é grande, né? Então, se der problema, se sair fora da escala, vai dar esse erro E5 lá no display da interface da porta. E o E6, que é falha de comunicação entre placas. Bem provável e bem certeiro que isso seria algum erro de comunicação entre interface e potência, né? De potência para inversor eu não diria, porque o inversor tem um código piscante, que é um alarme, né, que identifica ali possíveis problemas no inversor, e então ele vai acusar algum erro ali. É bem fácil pegar a falha de comunicação entre potência e inversor, porque é só medir tensão da placa de potência para o inversor e verificar se está chegando tensão. Bem simples. Então essa falha de comunicação ela é mais para interface e potência, né? E o E7, que seria a falha no sensor de temperatura ambiente, né, que é aqueles sensores externos que estão agora
rotina nos equipamentos, não só Midea, Samsung, LG, entre outras. O porquê que eles estão colocando esse sensor? Lembrando que o código de erro dele é o código E7. Falha no sensor de temperatura ambiente. Esse sensor ele é importante na tecnologia inverter, né? Ele é um sensor que ele faz um ΔT, um diferencial de temperatura entre compartimentos. Compartimento externo, que seria o meu ambiente, a cozinha da casa do consumidor no caso, e a parte interna, né, que seria a leitura de temperatura do compartimento do freezer aqui em cima e a leitura de temperatura do compartimento do refrigerador. E aí ele faz uma comparação entre temperaturas, determinando um diferencial de temperatura para com que o meu compressor inverter venha fazer a sua modulação, né? Acelerar, desacelerar conforme a carga térmica, que são os alimentos que tem dentro, conforme a necessidade de refrigeração, né? Então isso daí está sendo bastante utilizado e também para controles de condensação através do ventilador do condensador, né? Não nesse equipamento, né? Mas em outros equipamentos que tem os condensador forçado, então vai ter um ventilador de 3 fios que vai ter esse controle de condensação, acerta a temperatura na Samsung e se baixar de 15 graus positivo, o ventilador para, ele entende que não tem necessidade de estar ligado para ter uma maior injeção de fluido refrigerante. Desligou o ventilador, a pressão vai subir, né? Então esses sensores externos, eles estão para isso. Agora vamos falar, e o erro dele é o E7. Agora vamos falar do EH. Nesse nosso equipamento da nossa plataforma, esse sensor ele não tem, né? Aqui já é um equipamento mais moderno que a gente colheu essa tabela, mas ela procede, né? Então, para esse equipamento a gente quis deixar esse EH, que é falha no sensor de umidade, né? Que é aquele sensor externo também, que é onde faz o acionamento da resistência da travessa frente, que é aquela travessa, aquele basculante entre portas, né? Ali vai uma resistência e ele vai colher a umidade externa ali da cozinha do consumidor em épocas chuvosas, onde a umidade relativa do ar vai estar bastante alta. Então ele faz o acionamento daquela resistência ali. É importante passar isso aqui para vocês, porque se pegar algum erro nesse equipamento, a informação já vai estar aqui diretamente para vocês. Beleza? Então aqui a gente encerra a nossa aula. Não se esqueçam de se inscrever aí no nosso canal no YouTube, Concertolândia Refrigeração, onde a gente passa bastante informação também. Forte abraço e até a próxima.